O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, eles diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meu caríssimo Diácono Júnior e a todos aqui para a celebração, e aos irmãos que acompanham também esta Santa Missa, pela transmissão também, transmitida, alguns acompanham. Nós estamos celebrando o momento, 23º domingo, e ele fala aí, nessas leituras, ele vai fazer assim como que uma reconstrução do ser humano. As leituras, se nós vamos ver direitinho, elas vão nos fazer meditar sobre isso. Quantos anos você tem de idade? Eu tenho 50 completos. Você tem quantos? Com quantos anos você renasceu? Então, com quantos anos Deus mostrou para você que você tem de fato uma dignidade? E nós vamos em busca de viver essa dignidade. Aí tem adolescentes, jovens, adultos. Tem algum idoso por aqui? Parece que não tem, não. Está todo mundo novinho aqui, né? Então, nós recebemos a dignidade. Mas o ser humano muitas vezes esqueceu dessa dignidade. Desprezou, esqueceu, não compreendeu, nunca aprendeu, alguma coisa dessa. Para poder aprender, reaprender essa dignidade, receber de novo, nosso Senhor Jesus Cristo refaz o homem e faz um homem novo. Então nem adiantaria um remendo na nossa caminhada, precisa um homem novo, a pessoa nova. Então Jesus conta aquelas pequenas comparações, né? Esses dias a liturgia trouxe este evangelho que falava isso. Não adiantaria eu estar aqui maquiando a minha vida. Uma parte eu sou de Cristo, outra parte não sou de Cristo. Uma parte eu sou da comunidade, outra parte não sou da comunidade, né? Porque a gente entraria nesse conflito aí dentro de nós. Sou ou não sou? Sou cristão ou não sou cristão? Sou católico ou não sou católico? Então essas confusões dão no ser humano, tanto nele próprio, quanto nos outros que julgam o ser humano, uma coisa que Jesus vai trabalhar. Então, nós ligamos aí a primeira leitura, muito parecida com o Evangelho, e a primeira leitura lá de Isaías, né, lá pelos capítulos 39, se não me engano, de Isaías, né? Então ele vai falar aí
Dizei ao povo desanimado, deprimido, dizei ao povo triste, que criai ânimo novo. Veja que Isaías, ele fala em vários períodos, né? O livro de Isaías, a profecia de Isaías, ela foi escrita em vários períodos. É um período muito grande. E até se fala que Isaías mesmo, o profeta Isaías, esteve num desses tempos. Mas outros continuaram a escrever, dando continuidade ao livro da profecia de Isaías. Porque é um período grande. Um desses períodos aí que compreende era o período de exílio, onde o povo foi levado para o domínio da Babilônia, né? Foi subjugado. Então, diante disso, o povo triste, oprimido, sofrido, maltratado, distante de seu Deus, porque quando a pessoa se encontra numa dificuldade, às vezes ela se esquece. Ela vai dizer, como diz alguém que chega para nós hoje, vai dizer assim: mas Deus não olha por mim, porque eu passei pela doença, Ele não olhou por mim, porque eu rezava tanto. Esses dias uma senhora dizia a sua experiência. Ela dizia assim: hoje eu tenho uma certa distância, eu sempre fui muito devota. Olha a experiência, devota de Nossa Senhora. Mas quando eu passei uma tribulação muito grande, e aí eu comecei a pensar diferente. Ela dizia assim: eu não me distanciei tanto, eu sei da missão de Nossa Senhora, mas eu não fiquei mais com aquela devoção, daquele jeito que eu tinha. Porque eu rezava achando que ia transformar e mudar e fazer um milagre na minha vida, e não aconteceu. Isso é coisa concreta, isso é experiência concreta. Nós muitas vezes podemos não ser atendidos do jeito que nós achamos. Cristãos santos também podem morrer, e de uma doença grave. As doenças hoje, né? Nós sabemos disso, mas esquecemos. Nós passamos por dificuldades, tribulações. Nós não estamos isentos. E nós não devemos nos sustentar, nossa fé não pode estar sustentada em elementos frágeis. Esses são elementos frágeis. Porque senão tem hora que não vai ser do jeito que nós pensamos. E se a minha devoção é esse tipo de devoção, tem hora que eu não vou ver, não vou ter ali aos meus pés o chão. Então é bom pensar sempre isso. O ser humano, inclusive o cristão, tem sofrimentos. É da condição humana. Não obrigatoriamente sofrimento é doença. Nem todo sofrimento é doença. Tem coisas que nós carregamos, convivemos, passamos e nos transformou em doença. Mas algumas coisas sim. Alguns problemas muito, muito grandes, né? Então, diante disso, Deus fala através de Isaías dizendo: diga ao povo, crie ânimo, porque o Senhor está com ele. E ele diz aqui nas palavras de Isaías, ele diz assim: se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto. Olha o ânimo que Deus está dando através do profeta para o povo, diante do sofrimento dele. Olha, nós vamos ver sinais. Vai chegar o Senhor e nós vamos renovar nossa esperança. Como se ele dissesse assim: crie ânimo, porque o ser humano passa também por dificuldades. Não vamos desanimar não, porque eu estou doente, porque eu estou passando por uma dificuldade financeira neste momento, porque eu estou aí com alguma dificuldade de relacionamento. Não vamos desanimar não. Vamos levantar a cabeça.
e vamos seguir em frente com o nosso Deus. Então, o profeta é a voz de Deus que vai falando e animando. Quem sabe quantos profetas nós devemos ter aqui para animar o povo? Para dizer, não, não caia não, nós estamos aqui do seu lado. Nós estamos com você, Deus está aqui. E Nossa Senhora está aqui conosco também. Então, essa experiência aí da primeira leitura que nós ligamos com o Evangelho. Porque no Evangelho aparece um homem que diz que era, o Evangelho disse que ele era um surdo. Antigamente, na nossa linguagem, dizia assim, um surdo mudo, né? A gente dizia isso, né? Hoje a gente compreende de uma maneira diferente. Vai dizer, aquele homem tinha uma dificuldade de audição. Consequentemente, ele também não conseguia se comunicar da forma que as pessoas compreendiam. Porque se tivesse já a linguagem de Libras, ele se comunicaria, como muitos hoje se comunicam. Então nós vemos aí, fazemos aí um contexto para trazer para hoje. Fiquei lembrando hoje, toda vez que vejo uma leitura assim de um surdo, tinha dificuldade de falar, me lembro que uma vez me tocou muito, né? Depois da missa, eu saí ali em Fortaleza, eu morei lá muitos anos, e ali na rua Rui Barbosa, com o Padre Valdivino, tem uma escola para deficientes auditivos, se não me engano, e eu parei lá um pouco e eles estavam se comunicando, né? Se comunicando lá, falando, era uma conversa grande, né? E aí eu parei o carro ali do lado e fiquei olhando lá, admirando. E aí eu parei para pensar, menino, eu não sei linguagem. Hoje, graças a Deus, a gente avançou nisso. Imagino que sofria uma pessoa no tempo de Jesus, se tivesse lá ou uma deficiência, ou não obrigatoriamente uma deficiência, tivesse uma síndrome, né? Tivesse lá um transtorno, e quanto sofria aquela pessoa. Por isso Jesus resgata a pessoa humana. Mas Jesus já era avançado naquele tempo. E hoje, às vezes, nós não somos avançados no tempo de Jesus. Parece que a gente não avança. Jesus avançou no tempo dele, indicou como é que agia-se com uma pessoa concreta. Estava ali diante de Jesus, não era uma teoria sobre Deus. Jesus vem, se encarna, se faz gente, se faz homem no meio de nós. E ele dali não tratava como tratavam os mestres da lei, os fariseus, encontrando ritos, encontrando mandamentos, descrições da lei. Jesus não, Jesus sim, olha para as pessoas que estão ali, que se apresentam diante dele, né? Apresentadas, ali era um doente mesmo, ali era um pecador que dizia que era pecador, ali era uma mulher passando dificuldade nos relacionamentos e vivia uma vida desregrada, ali era um cobrador de impostos que chegava, ali era um centurião que, por incrível que pareça, manifestava fé. Ali era eu e ali era você, o cego Bartimeu. Esse aqui que não tem nome, eram pessoas que não eram vistas, não eram ouvidas, ninguém entendia o que ele falava. Então Jesus se depara com a pessoa concreta. E a pessoa concreta vai estar diante dele e vai suplicar. Muitas vezes nós ouvimos esta oração, essa súplica: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha a oração do pobre, né? Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, tem piedade de mim, porque sou um pecador. E Jesus se compadecia daquela pessoa. Então Jesus faz uns gestos, na verdade. Ele toca os ouvidos, ele pega a saliva, é um gesto assim meio diferente para nós, né? Ele pega a saliva, tem um momento que ele pega, não está aqui nesse trecho, mas é um momento que ele pega a saliva e mistura no barro. Aí fica mais claro o que nós vamos dizer hoje. Ele pega o barro
mistura a saliva e ele coloca no homem. E aí nós já sabemos o que o evangelista quer dizer. E o que ele quer dizer? Ele faz bem todas as coisas, aos surdos ouvir e aos mudos falar. O que ele está recordando? O livro do Gênesis. Depois que Deus fazia, cada dia, no relato bíblico, e ele fez bem todas as coisas. E ele fez bem todas as coisas. Sempre terminava, ele dizia. O narrador do livro do Gênesis dizia, e ele fez bem todas as coisas. Todas as coisas eram boas. Somente Deus é capaz de fazer bem, de fazer boas todas as coisas. Somente Deus. Então Deus naquele momento, Jesus estava fazendo naquele momento a criação do homem novo. Naquele homem ali. Naquela pessoa ali determinada diante dele. Como ele um dia fez de nós, faz de nós. Quem sabe alguns aqui estão conscientes que ele fez de vocês um homem novo, uma mulher nova. Pode ser que eu ainda não esteja consciente disso. Mas Deus pegou meus ouvidos, Deus pegou na minha boca e disse, Éfatá, abre-te, para que tu possas, né? Já fez batizado muito, já, Júnior? Batizados? Então tem um rito opcional hoje, da mesma forma que tem um sal, tem também o Éfatá, que diz assim, o diácono, o padre, o que vai batizar, toca nos ouvidos e toca na boca, e diz Éfatá, que Deus te conceda logo que possas ouvir a palavra de Deus e logo proclamá-la. Né? Então aquele homem ali era um homem novo, agora vamos dizer assim, batizado por Cristo, dizendo aí, usando para ligar com o batismo. Agora era um homem novo que escutava a palavra de Deus e que agora era chamado a proclamar. Agora ele ouvia e agora ele falava, ele ia proclamar esta graça de Deus na sua vida. Será que Deus ainda precisa tocar meus ouvidos? Será que Deus ainda precisa tocar minha boca? Aí vocês respondem diante de nosso Senhor, nesse dia de hoje, todos os dias da sua vida, né? Então, essa primeira é o Evangelho que fala aí sobre esse homem novo. Diante disso, na realidade dos filhos de Deus, nós somos todos iguais, né? Quem é que tem mais dinheiro aqui nessa igreja? Tem algum aqui que tem mais dinheiro? Tem alguém que é rico aqui? Tem aí, tem outro que é rico para acolá, tem um que tem muita coisa. Tem alguém aí que nasceu em berço de ouro, tem um para acolá, tem uma para acolá, tem outro para cá. Tem alguém que é de sangue nobre, tem alguém que tem um papel importante na sociedade sobralense, tem alguém que é uma autoridade. Pois é, meus irmãos, mas aqui estão todos sentadinhos do mesmo jeito. Está todo mundo igualzinho aqui. A diferença do ministério aqui nosso, né? Mas todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Esta é a nossa distinção. Todos somos filhos de Deus. Uma autoridade, uma pessoa que tem condições lá financeiras, outro mais pobre. Mas todos nós somos irmãos. É isso que São Tiago vai fazer. Olha, Santiago é sempre muito prático. Santiago é sempre muito concreto. Ele coloca as coisas concretas. Então ele diz, se na nossa comunidade, na nossa reunião, isso devia acontecer lá. Se deu para ele escrever isso, é porque ele viu aquilo acontecendo. Ele, se na nossa reunião chega um rico, chega um homem nobre, chega uma pessoa com um anel de ouro, que chega com sinete, aqueles anéis de família, que fazia assinatura naquele tempo, chega alguém com um anel, é importante, você faz todo o protocolo, você acolhe, você bota ali naquilo, mas chegou um pobre com a roupa surrada de tanto trabalho, né? Interessante essa realidade, né? Eu vou dizer assim da minha vida de padre, né? A gente vai comungar e eu olho muito assim, naturalmente, não é porque eu quero olhar, naturalmente eu olho para a mão, né?
E às vezes a gente vê aquelas mãos calejadas. Já vi algumas pessoas sem alguns dedos. Vejo no santuário algumas pessoas que... E eu fico pensando como é que elas perderam, foi no trabalho, acidente de trabalho, né? Pode ter sido em casa mesmo, alguma coisa. Mas eu fico pensando, olha, são todos... E a minha aqui tão levezinha, né? Por outro trabalho, por não pegar no pesado. Eu fico pensando, Deus tem seus filhos, todos diferentes, cada um no seu trabalho diário. Tem um que está todo dia carregando seu carrinho para poder ganhar com suor o seu trabalho, a sua vida, sustentar a sua vida, né? E às vezes nós somos tão esbanjadores, e às vezes nós não temos responsabilidade, cuidado que nós temos. E isso nos converte a olhar essa realidade dos irmãos, e somos todos filhos de Deus. Se é que nós reconhecemos isso, mas somos. Então essa é a realidade de nós olharmos para o outro, de olharmos com amor. Diz que Jesus olhava com amor para as pessoas. Como é que tem sido o meu olhar com amor para as pessoas? Aí você também responde diante de Deus, né? Então São Tiago disse, não é justo na nossa comunidade que nós façamos acepção de pessoas. Tem um que é meu amigo, aí eu passo a mão na cabeça. Tem outro que não é tanto meu amigo, aí eu sou rígido. Misericórdia para meus amigos e lei para os que não são meus amigos. Às vezes, nas comunidades nós encontramos essa realidade, mas ninguém vai julgar ninguém aqui. Na igreja nós podemos encontrar essa realidade, mas não é que deve existir. Essa realidade não deve existir. Então, às vezes, nós somos chamados, eu não gosto, eu não sinto, eu não queria, mas isso não lhe dá o direito de fazer acepção de pessoas. Às vezes a gente sofre do lado de alguém, mas sofre, mas segue, mas convive, mas ama, porque o amor não é só gostar. Se o amor fosse só gostar, estava ruim o mundo todo. Porque nem todo mundo gosta de todo mundo. Se fosse gostar, estava complicada a vida cristã. Porque você não gosta de todo mundo, você não ama todo mundo, no sentido de gostar. Agora, o amor, aí alarga a visão de amor. Amor é caridade, amor é ágape, amor é dar a vida, inclusive por aqueles que nós não gostamos. Mas paro por aqui, para que vocês também possam pensar na palavra de Deus que nós ouvimos neste domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe e nos faça homem novo e mulher